Eu falo mais agora com o Marcelo Fonseca, economista-chefe da RIAE Investimentos. Já está aqui comigo. Marcelo, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Marcelo, eu já começo te perguntando, né, qual que é a expectativa, o cenário de vocês para essa taxa básica de juros hoje? A maioria do mercado espera alta, aliás, esse consenso é unânime, né, pela alta da taxa básica de juros. A opinião via se dividindo um pouco sobre a magnitude, né, desse aumento para essa quarta-feira. Há quem ainda acredite uma redução um pouco menor, portanto, fazendo com que o Banco Central do Brasil tenha mais de um aumento ainda esse ano na taxa básica de juros. E aí teria que ter um aumento hoje de 0,25%. Na sua visão, o que poderia motivar o comitê nesse momento a optar por um ajuste menor, mesmo diante de uma inflação ainda resistente? Qual que é o cenário de vocês? Débora, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, eu acho que tem pouca dúvida de que o Banco Central vai seguir com esse aumento de meio ponto percentual. Ele já havia indicado na reunião anterior o desejo de reduzir o ritmo de alta após as três elevações de um ponto percentual passadas, mas uma redução para 0,25 ponto percentual nesse momento, eu acho que ela faz pouco sentido. Significaria uma mudança bastante brusca em relação ao ritmo que o Banco Central vinha entregando a alta de juros, e diante de uma taxa tão alta, a gente está falando de uma taxa acima de 14%, você ficar fazendo incrementos tão reduzidos, eu acho que tem pouca razoabilidade. Então, eu não vejo motivo para o Banco Central não seguir dessa vez o consenso e fazer uma elevação de meio ponto. Uhum. Eu estava agora há pouco aqui mostrando, antes da gente começar o nosso papo, viu, Marcelo, mostrando uma participação ali do Geraldo Alckmin no evento, em que ele comentou essa questão da taxa básica de juros e comentou ainda que achava que o Banco Central do Brasil deveria acompanhar o que faz o Federal Reserve, tirando dessa cesta de análises ali a alimentação e energia, ah, enfim, para poder fazer uma análise e tomar a decisão, né, de juros. Você concorda com isso? Faz sentido, na tua visão, esse tipo de mudança, né, de avaliação, ou seja, de critérios de avaliação por parte do Comitê de Política Monetária, como sugerido pelo vice-presidente? Olha, eu acho que faz muito pouco sentido esse tipo de modificação no nosso regime por algumas razões. A primeira delas é que a comparação com o Federal Reserve, ela não é uma comparação justa, porque o Federal Reserve já atua de acordo com esse regime há muito tempo. Então, isso já está, de uma certa forma, bastante incorporado na forma em que os agentes econômicos entendem a atuação do Fed. O Fed é o Banco Central com mais credibilidade no mundo. Os níveis de inflação nos Estados Unidos são muito menores do que os níveis de inflação em mercados emergentes. E ainda, acho que a gente precisa lembrar uma coisa, que a inflação que as pessoas percebem, aquela inflação que vai, digamos assim, influenciar como os consumidores, as empresas e quem mais seja, a formação do que o que a gente chama de expectativas de inflação para o futuro, é a inflação cheia, né. Então aquilo que afeta o poder de compra das pessoas não são, recortes, específicos digamos assim, da medida de inflação, mas a inflação cheia. É quase como febre, né, fazendo uma analogia distante com medicina. Não é a mudança do termômetro que vai afetar ou não o estado do paciente. E tem mais uma coisa, o nosso regime de metas de inflação, ele prevê o que a gente chama uma margem, ele incorpora uma margem de tolerância em torno do ponto central da meta, que é justamente para poder acomodar esses desvios da inflação, que não são desvios aos quais o Banco Central deveria combater, como, por exemplo, esses choques relacionados ao clima ou outras mudanças de preços que a gente chama de preços relativos, que não estão ligados ao processo inflacionário tradicional. Então, nosso regime já prevê isso e o Banco Central atua nesse sentido
diante dessa filosofia. Tanto é verdade que a inflação, nos últimos anos, ela ficou acima, do centro da meta. Já é o terceiro ano que a inflação vai ficar acima do centro da meta, esse ano de 2025, e muito em função do fato de você ter tido ao longo do tempo essas mudanças que não eram possíveis de ser antecipadas e não se fazia sentido combater. Bom, pensando agora um pouquinho para frente, né, assim, pensando em comunicado, a gente já vem acompanhando um comunicado bem duro por parte do Banco Central. Mais do que o tom do comunicado, também começa a ter um consenso no mercado de que a gente deve ver o Banco Central agora optando por deixar em aberto as próximas decisões diante do cenário externo, diante, enfim, né, de tudo que a gente ainda tem em jogo, né, em análise sobre a mesa. Questão fiscal doméstica, cenário externo, guerra comercial, enfim. Você concorda com essa visão, Marcelo? A gente deve acompanhar hoje um Banco Central não mais comprometido em aumentar juros, mas também não sinalizando o fim desse ciclo de aperto monetário? Concordo, sim. Eu acho que essa é a grande questão que vai surgir da reunião de hoje, é se o Banco Central vai interromper o que a gente chama que é a indicação futura a respeito dos seus próximos passos, como ele fez nas últimas altas, onde ele deixou claro que ele iria aumentar os juros em um ponto percentual nas reuniões seguintes. Eu acho que essa é a mudança. Acho que o Banco Central vai, de fato, deixar em aberto as próximas decisões, muito em função de algo que você comentou anteriormente, que diz respeito a um ambiente de muito mais incerteza, tanto lá fora quanto aqui. A gente está vivendo essa bagunça criada pela guerra comercial lançada pelo Donald Trump. Esse é um fenômeno que vai nos acompanhar por um bom tempo, e diante desse aumento de incerteza, acho que faz pouco sentido o Banco Central ficar se comprometendo com o que ele vai fazer no futuro, porque nem ele sabe o que esperar muito bem. Uhum. Agora, Marcelo, mesmo com uma possibilidade de pausa, né, breve, pelo menos todo mundo acredita que esse ciclo de aperto monetário já está, né, para o final. O atual patamar de juros, que já é, né, suficientemente restritivo, na tua visão, é o suficiente para poder conduzir realmente a inflação à meta nos próximos trimestres? Essa é uma ótima pergunta, porque se a gente for levar a ferro e fogo o que, pelo menos nós aqui do setor privado, nós enxergamos para a inflação, no que o Banco Central chama de horizonte relevante, que é aquele intervalo de tempo, aquele horizonte de tempo em que ele está mirando a convergência da inflação, a gente não enxerga a inflação convergindo por cento da meta em 3%. Basta olhar, por exemplo, as expectativas do Boletim Focus lá para o final de 2026, por exemplo, elas estão consideravelmente acima da meta de 3 pontos percentuais. Também o que a gente chama de inflação, que está embutida nos títulos públicos indexado à inflação, por exemplo, as NTNBs, ela roda muito acima, ainda mais acima do centro da meta. Então, a resposta é não. A resposta, isso significa que, em tese, o Banco Central deveria continuar prosseguindo com o aumento dos juros, na tentativa de realmente realizar essa convergência da inflação para a meta, mas acho que tem pouca gente que acredita que esse vai ser o caso, e muito provavelmente o Banco Central vai se contentar em entregar uma inflação dentro do que a gente chama do intervalo superior da banda de tolerância. Perfeito, Marcelo. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com Marcelo Fonseca, economista-chefe da RIAG Investimentos. Sempre muito bem-vindo por aqui. Até uma próxima, Marcelo. Obrigado mais uma vez, Débora. Bom dia. Bom dia.